Olá, meus amados. Eh, Eu quero dividir um tema que eu assisti do pastor Barbosa quando eu estava lá em Rorainópolis, das 2, 3 semanas atrás. Um tema que mexeu muito comigo e eu queria dividir com vocês. Por isso eu farei um resumo, tá bom? Aqui do tema, para não ficar muito comprido, né? Mas é interessante. O tema dizia: Vencendo meus inimigos. E ele botou como base aqui, né? Mateus 22, versículo 44. Ele usou aqui a nova versão internacional. O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Viver o cristianismo não significa ser isento de problemas, dificuldades. A Bíblia em nenhum lugar nos promete ausência de sofrimento e perseguição. Ao contrário, o Senhor nos garante que iremos passar por aflições. Então, se lhe prometerem sombra e água fresca, na vida cristã foi propaganda errada. Agora sabemos que temos um Deus maravilhoso, bom, misericordioso, que está ao nosso lado, nos ajudando e fortalecendo. Apesar de não termos garantia de ausência de conflito, mas temos a garantia que, diante das aflições, o Senhor está conosco. Em Romanos 12, 18, diz: Do que depender de vós, vivam em paz com todos, mas todos nós temos três inimigos. Aqui ele fala, né? A carne, o mundo e o diabo. Vamos falar um pouco de cada um deles. E precisamos saber lidar e conhecer esses inimigos. Claro que nós temos que saber enfrentar, conhecer os inimigos para saber enfrentá-los, né? Se nós não conhecemos os inimigos, não temos como os enfrentá-los. Por isso, temos que conhecer nossos inimigos, saber onde é a fraqueza dele e onde nós podemos ser fortes. Gálatas 5:19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. Quero dizer que nem sempre quando a Bíblia fala imoralidade sexual, é imoralidade sexual mesmo, é infidelidade com Deus, tá bom? Cita muito essa frase e ela significa, na maioria das vezes, infidelidade com Deus. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A carne são nossas vontades, desejos, paixões em atitudes, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós chegamos à conclusão, irmão, de que o pecado é toda vez que nós contrariamos o mandamento de Deus, né? A natureza da carne é pecaminosa, o desejo da carne é pecar. A santificação é um alvo a ser conquistado pela luta contra a carne. Existe uma luta contra a carne para viver essa santificação. A carne nos leva a viver de máscaras. Não permitimos deixar que nos conheçam a nossa carnalidade. Uma das formas que fazemos é nos auto-justificar, dizendo a carne é fraca. E ele fala aqui do fruto da carne. Torcer pelo fracasso dos outros, né? Isso nos traz alegria. Será que nossa luz brilha mais quando a luz do outro irmão se apaga? E fala o orgulho, a inveja, a independência, a individualidade. São tudo frutos da carne. Ele cita aqui Jeremias 17, 5, de 5 a 7. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Mas bendito é o homem cujo confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. A carne não serve como alicerce da vida.
disse aqui o Russell Saed. A carne detesta admitir sua culpa. Temos dificuldades em confessar nossa tendência e esconder os pecados, né? Ele coloca aqui 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Glória a Deus, né? Interessante. Como vencer a carne? Dependência de Deus. Se nós não tivermos uma dependência de Deus, não poderemos vencer a carne. À medida que nos enchemos de Deus, o poder da carne diminui. Ele bota Marcos 26, 41. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só vigiar quem sabe que seu inimigo o espreita com sutileza e surpresa. Seremos mais eficientes na luta contra a carne se conhecermos nossas fraquezas e criarmos uma dependência no Senhor. Isso vai fazer com que nós matamos a carne, que é os nossos desejos carnais. Só conseguiremos matar a carne com o auxílio do Espírito Santo. Quais os desejos da carne? Fugir, assim como Adão e Eva, né? Fugiram de Deus quando já estavam no pecado. Não podemos fugir do mundo nem de Satanás, mas a carne se vence fugindo, como José fez, José do Egito. Sexo, ganância, materialismo, né? A carne tem que ser disciplinada, senão ela vai querer nos controlar. Não devemos permitir. Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que queres. O apóstolo Paulo dizia, né? O que eu quero eu não consigo fazer, mas o que eu não quero já consigo, né? Porque por causa disso. É uma guerra entre nós, uma guerra dentro de nós. O espírito, né, quer uma coisa, mas a carne impede, quando está forte ainda dentro de nós. O espírito diz, vou unir, a carne diz, vou dividir. O espírito diz, vou amar, a carne diz, vou odiar. Segundo inimigo nosso, o diabo. O inimigo que quer o nosso mal, a nossa destruição. Ele nos odeia e quer a todo custo nos destruir. Nosso inimigo é forte e inteligente, ele planeja de como e quando atacar. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vós, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. 1 Pedro 5, de 8 a 9. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vós, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre vós, pois não ignoramos as suas intenções. 2 Coríntios 2, de 10 a 11. Ele conseguiu enganar Eva, fez do erro e da consequência uma mentira que seria exaltada. Satanás é o tal do sofisma, né? Que é uma mentira muito bem elaborada que convence o cristão e muitas vezes ele é enganado por Satanás, né? Não dá lugar ao diabo. Efésios 14, 27. E não dei lugar ao diabo. Precisamos nos afastar de tudo aquilo que pode ser uma legalidade para Satanás agir. Nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra o diabo. Se vista da armadura de Deus, né? Está em Efésios, né? 6. A armadura de Deus, gente, é o conhecimento da palavra de Deus, né? Fechando de modo geral. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 11.
As trevas são ineficazes contra as armas fornecidas por Deus, segundo o autor que ele citou aqui, Russell Shedd. Vencendo o diabo, resistindo na palavra, assim como Jesus fez. Que para fazermos isso, precisamos conhecer a palavra de Deus. Deus conhecia, Jesus conhecia. Por isso ele combateu o inimigo, né, com o conhecimento da palavra e profundo, né, porque o inimigo distorcia a palavra, é isso que ele é craque em fazer, né, distorcer a palavra para confundir o cristão. O terceiro inimigo, irmão, o mundo. O mundo é a grande falsificação das coisas de Deus. O que o mundo tem nos oferecido? Ele pergunta, né? O mundo tem sido atrativo para você? Né? Vamos, primeiro, Romanos 12:2, né? Que diz, não se amoldais ao padrão do mundo. Né? E nós sabemos que o padrão do mundo são muitas coisas, né, que nós vemos diariamente na televisão, as modas, os costumes. Né? Geralmente os artistas são os mais impuros em usar as modas, né? Essas coisas que acabam iludindo muitas pessoas que não têm o conhecimento de Deus. Ele coloca aqui, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está no livro de Tiago, do capítulo 4, no versículo 4. Se Deus fosse tudo para nós, o mundo nada valeria. Mas o contrário também é válido. À medida que valorizamos e amamos o mundo, tornamos-nos inimigos de Deus. Russell Shedd. À medida que o cristão se deixa moldar segundo as estampas deste século, sua consciência permite práticas como o divórcio, o aborto, a sonegação de imposto e o suborno, porque sente-se livre para decidir por si mesmo, segundo Russell Shedd. Pois, segundo Timóteo 4:10, Demas, acho que está errado o texto aqui, mas vou ler o que está escrito. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Acho que é Dimas, né? Pois Dimas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Segundo Timóteo 4:10. Precisamos tomar muito cuidado com a liberdade, a independência, os tempos modernos. Deus quer minha felicidade. Deus entende. Possa ser que estamos nos afastando das ideias de Cristo para vivermos as nossas. Como vencer o mundo? Amando a Deus. Conhecer e saber lutar. Não se ganha uma luta sem antes conhecer o seu inimigo. Ele citou aqui que os canais de lutas, quando divulgo os campeões, né, eles estudaram seus inimigos, os movimentos que eles faziam, né, todo minuciosamente e descobriam a sua fraqueza. Então, nós temos que também conhecer as artimanhas do diabo, né, para poder vencer e as coisas desse mundo que estão, parece uma coisa boa, mas no fundo leva a uma coisa ruim, né? Precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não seguirmos os passos dos outros. Alguns têm medo, pois parecem estar vivendo isolado. Todos estão fazendo. Então, geralmente, o que todos estão fazendo é a moda desse mundo, né? É se amoldar esse mundo. Mas nós temos um mundo diferente, que é o mundo espiritual de Deus. Nós temos que nos basear na Bíblia, né? Ele coloca aqui, Êxodo 23:2. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Vencemos o mundo quando estivermos conectados com Deus. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E obtemos essa vitória pela fé. 1 João 5:4. Através da cruz de Cristo, também podemos vencer o mundo, né? Bota aqui Gálatas 6:14. Quanto a mim,
que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Gálatas 6,14, né? Assim como o apóstolo Paulo, que declarou que o seu interesse pelo mundo foi crucificado, assim também devemos não mais nos apegar às coisas deste mundo. O que antes atraía os prazeres, as riquezas, agora, depois do seu encontro com Cristo na estrada para Damasco, fez com que seus valores virassem de cabeça para baixo. Levou tudo à cruz de Cristo. Princípios do mundo, né? Ele coloca aqui. Roupas, princípio de Deus, cobrir. Princípio do mundo, expor a sensualidade, no caso, né? Principalmente os homens e mulheres, roupas muito apertadas, formando o corpo. Uma mulher mesmo vestida hoje, um homem mesmo vestido hoje, ser capaz de entender, compreender o formato do seu corpo e tudo. Isso é sensualidade, né? Então a vontade de Deus é cobrir, né? E a vontade do mundo é expor. Programas, princípio de Deus, edificar, princípio do mundo, pornográfico. Sonhos, princípio de Deus, crescimento do reino, princípio do mundo, satisfação pessoal. Mentalidade de Deus. Mentalidade de Deus. Seja dependente de Deus. Mentalidade do mundo, seja independente. Você vale o que é, essa é a mentalidade de Deus. Você vale o que tem, mentalidade do mundo. Mentalidade de Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Mentalidade do mundo, cada um por si e Deus por todos. Mentalidade de Deus, sofra o dano. Mentalidade de Deus, gosto de levar vantagem em tudo. Mentalidade de Deus, devolvo o dízimo. Mentalidade do mundo, Deus entende. Então ele fala aqui, ninguém pode vencer esses inimigos por você. Agora já conhecemos e sabemos a sua atuação de cada um deles. A carne fugindo, né? Vamos fugir do pecado. O diabo resistindo o diabo, né? Submetendo a Deus. O mundo amando a Deus. Como vencer a carne? Fugindo do pecado. Como vencer o diabo? Resistindo o diabo. Como vencer o mundo? Amando a Deus. Então vamos tomar posse das armaduras de Deus para lutarmos com cada um deles e sairmos vencedores em nome de Jesus. Amém, irmão. Amém. A perguntinha aqui, né? Você lembra como podemos vencer a carne e o diabo e o mundo? Sua opinião, qual a diferença entre o princípio de Deus e o princípio do mundo? O que mais o Espírito Santo falou com você durante essa mensagem? Gente, muito, muito boa essa mensagem, fantástica. Eu realmente me emocionei por diversas vezes, né? Porque é tão clara, é tão limpa essa mensagem e edificante. Que você possa também meditar sobre essa palavra, tá bom, irmão? Um abraço a todos.